Olá, bunnies! E sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday! Hoje é mais uma Freaky Friday com a continuação do último vídeo que eu fiz. Se vocês não viram, vão ver porque é muito importante verem esse vídeo para perceberem o contexto deste vídeo aqui e além disso ajuda sempre o meu canal. Ok? Ajuda a subir as views, ajuda ao YouTube perceber que as pessoas gostam dos meus vídeos e ajuda no geral. Portanto, vão ver o último vídeo, vou deixar o link aqui por cima algures, que eu nunca sei de que lado é porque o meu viewfinder está estragado. Por aqui, vão ver o último vídeo. Outras formas de ajudar o canal é subscreverem aqui, deixarem o vosso like no vídeo, comentarem se possível, partilharem com os vossos amigos, também ajuda bastante. E também podem ajudar-me nas minhas outras redes sociais, subscrever a página de Facebook, que é da Bunny Boudoir, no Instagram, que é da Bunny Boudoir, no TikTok, que também é da Bunny Boudoir, e agora eu tenho a página de comida, que é French Fries and Candy Floss, e a página de TikTok também para essa página de comida, com vídeos de comida muito gostosos, que também é French Fries and Candy Floss no TikTok. Eu vou tentar deixar aqui os links por baixo, tenho que atualizar estes links, estão muito desatualizados e assim vocês podem seguir diretamente para lá. Ok? Obrigada! No último vídeo, para quem viu, eu mostrei-vos como é que se pode, teoricamente, viajar no tempo e mostrei-vos também várias teorias e hipóteses que comprovam que estas viagens são possíveis teoricamente. Então, eu terminei o vídeo dizendo que, para já, isto é apenas uma teoria que nós não temos ainda tecnologia que nos permita fazer estas viagens, realizar estas viagens. Spoiler alert! Mas já deviam ter ido ver o vídeo. Se não viram, estão aqui, estão tipo, ai, spoilers! Eu não disse para vocês irem ver o vídeo, tipo, há 2 segundos atrás. Então, porquê é que ainda estão aqui? E eu disse que era só teoricamente, que não tínhamos tecnologia então que nos permitisse fazer isso. Mas cá está o vídeo que pode contradizer tudo o que eu disse. E se eu vos dissesse que há pessoas que afirmam que já viajaram no tempo e ao longo da história da humanidade, e quando eu digo história, é história mesmo, porque vocês vão ver que há casos aqui que são bastante antigos, várias pessoas afirmam ter viajado no tempo ou ter viajado entre dimensões. E então, hoje eu reuni 5 desses casos para vos trazer aqui sobre viagens no tempo e sobre viagens entre dimensões. E estas são histórias que são absolutamente fascinantes. Eu trouxe aqueles casos que eu achei que eram muito interessantes, mas há muitos. Eu podia fazer centenas de vídeos, já que dá para centenas cada não. Mas dá para fazer muitos vídeos sobre estes casos. Eu trouxe apenas aqueles que eu achei mais impactantes. Se calhar alguns deles vocês já conhecem, porque se calhar também são mais conhecidos, mas eu tinha mesmo que trazer estes casos porque eu acho mesmo muito incríveis. Também gostava de lembrar aqui que, para quem segue o canal já há algum tempo, o ano passado, foi mais ou menos há um ano, eu publiquei um vídeo aqui nas Freaky Fridays sobre as crianças verdes do Woolpit. O link também vai estar por aqui. E quem viu esse vídeo percebeu que essa história, ela também fala de uma possível viagem entre dimensões que aconteceu há centenas de anos na Inglaterra. É uma história muito curiosa, muito engraçada, é um dos meus casos preferidos que eu trouxe aqui para o canal, assim, num caso que não é assustador, por assim dizer, mas que é muito curioso e muito interessante. Então eu recomendo vocês irem ver também porque está relacionado com esta temática. E agora vamos então ao vídeo de hoje. Se se lembram do último vídeo, um dos paradoxos temporais de que falei, o paradoxo de Fermi, coloca a seguinte questão: se existem viagens no tempo para o passado, onde estão os viajantes do futuro? Ou seja, se realmente é possível viajar para o passado, deveriam existir viajantes do futuro aqui, a visitar o nosso tempo. E este paradoxo assume que tal nunca aconteceu e, portanto, é um paradoxo. Mas os casos que se seguem mostram uma história muito diferente. A história de John Titor é talvez a mais famosa história de viajantes no tempo.
Tudo começou no outono do ano 2000, num fórum online do Instituto de Viagens no Tempo, o Time Travel Institute. Foi criado um thread no fórum com a pergunta: como é que, na teoria, uma máquina do tempo poderia funcionar? E a esta pergunta, um utilizador respondeu com algumas teorias. Esse comentário foi respondido por um outro utilizador com o username timetravel_0, que disse o seguinte: Uau, o Paul acertou em cheio. Eu estava a perder a esperança que alguém soubesse quem eram o Tipler ou o Kerr neste mundo. Já agora, a hipótese número 2 é a resposta correta e as bases para viajar no tempo começam no CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, dentro de 1 ano, e terminam em 2034, com a primeira máquina do tempo a ser construída pela GE. É pena não poder postar fotos aqui, senão mostrava-vos. A partir deste comentário misterioso que parecia indicar que o utilizador seria, na verdade, um viajante do tempo, surgiram vários comentários e posts que viriam a alongar-se até à primavera de 2001. A certa altura, o timetravel_0 passou a ser conhecido como John Titor, e ele passou informações muito intrigantes. John Titor afirmou ser um soldado americano do ano de 2036. A ele foi atribuída uma missão por parte do governo para viajar no tempo até 1975 para encontrar um computador IBM 5100 que seria usado para resolver vários problemas informáticos em 2036. O John Titor teria sido escolhido para esta missão em particular porque o seu avô paterno esteve envolvido na construção do IBM 5100 e, para comprovar isto, ele revelou especificações verdadeiras deste computador que não tinham ainda sido mostradas ao público. John afirmou ainda que na sua viagem parou no ano 2000 por motivos pessoais para recuperar umas fotos que tinha perdido numa guerra civil do futuro e para visitar a sua família. Violando assim 1000 paradoxos temporais, o viajante do tempo também queria avisar as pessoas sobre a guerra civil e sobre a doença Creutzfeldt-Jakob, que segundo ele se espalharia devido ao consumo de carne de vaca. E eu fui pesquisar porque eu achei este nome tão específico e esta é uma doença real. Se calhar há outro nome mais comum para esta doença. Eu estou aqui tipo, esta é uma doença real. Vocês estão tipo, isso é tipo gripe. Mas não é gripe. Mas é uma doença real que afeta o cérebro e a memória, e o que o John Titor estava a tentar dizer não é que ele inventou que eles iam descobrir essa doença. Ele estava a tentar dizer que se tinha descoberto que ela era passada, era propagada através do consumo de carne de vaca. Além disso, John Titor tinha um grande interesse por aliens e ovnis, que, segundo ele, era um mistério que ainda não tinha sido desvendado no seu tempo, e ele acreditava que os aliens eram, na verdade, viajantes do tempo de um futuro distante. O que para mim é uma das descrições mais interessantes de aliens. Como vocês sabem, eu não adoro a temática alien, por isso é que nunca trago vídeos sobre isso para aqui. Mas eu hei de trazer, te prometo. Mas eu achei esta teoria de que os aliens, ou pelo menos aquilo que as pessoas encontraram aqui na Terra como sendo aliens, eram na verdade viajantes no tempo de um futuro muito distante. Eu acho isto muito, muito curioso. Apesar de eu acredito que existam aliens sim, no sentido em que são pessoas ou seres de outros planetas. Se eles já vieram à Terra ou não, não sei, isso é uma discussão para outro vídeo. Mas eu gostei muito desta explicação, achei super, super interessante. Também devo dizer que o John Titor, ele deu uma descrição bastante precisa sobre os componentes da sua máquina do tempo, ou da máquina do tempo que criaram, né? Tipo, criaram, não é da dele, mas a que ele usou para viajar. Esta descrição está na internet dos componentes todos. Eram coisas muito técnicas, muito específicas, muito científicas, e eu achei que para que trazer para aqui, não é, gente? Para que é que vocês querem saber que era a máquina XPTO1000? Ninguém quer saber, gente. A menos que vocês estejam a pensar construir uma máquina do tempo. Desse caso, tem tipo uns 13 anitos. Se vocês pensam que eu fiz esta conta de cabeça assim, tipo em 2 segundos, não. Já tinha escrito antes, porque
Quantas de cabeça eu, não é? John Titor também deixou algumas previsões do futuro, sendo que a mais popular foi a da Guerra Civil nos Estados Unidos da América, que começaria em 2008 e que iria dividir o país em 5 regiões. Esta guerra terminaria em 2015 com uma terceira guerra mundial. E apesar de assustadora, esta profecia nunca se chegou a concretizar. Em março de 2001, os posts de John Titor terminaram sem explicação e até hoje as opiniões dividem-se. Enquanto muitos acham que tudo não passava de uma farsa, outros acreditam que John Titor é um verdadeiro viajante do tempo que, entretanto, regressou ao seu ano de origem. Ok. A história do John Titor é uma das histórias mais famosas de viajantes no tempo. É talvez aquela história que aparece mais quando pesquisam relatos de pessoas que viajaram no tempo. Claro que todas as histórias que eu trouxe aqui, que eu vou trazer aqui, elas são passíveis de ser mentira. Tirando talvez a última, porque há mais provas, mas todas as outras é tipo, E muita gente, obviamente, acredita que isto foi tudo uma farsa, ok? Ele, de facto, sabia pormenores daquele computador, do IBM 5100, pormenores que não tinham sido revelados ao público, que depois outras pessoas especialistas vieram dizer que sim, de facto, é verdade. Mas ele também previu uma guerra civil em 2008 e que eu saiba isso não aconteceu. Acho eu. Então, no entanto, não deixa de ser uma história curiosa, não deixa de ser interessante e sem dúvida que fascinou as pessoas durante algum tempo enquanto ele andou a postar nesses fóruns. Então, só por causa disso ele merece ser mencionado aqui, gente. Então, tirem as vossas próprias conclusões. O que é que eu acho acerca desta história? É sempre para mim difícil acreditar, porque por causa de tudo, não é? Por causa dele não ter dado uma prova assim tão específica e por causa dele ter errado uma coisa que eu acho que ele não se ia enganar. Uma guerra é uma cena que não se esquece, né? Ou que não se engana na data. Mas, ainda assim, há sempre uma hipótese. Pode ser que ele tenha ficado tolo com a viagem no tempo e tenha enganado, confundido as datas. Espero que não, porque isso significa que então essa guerra tem que acontecer daqui 2021 até 2036, portanto não estou muito ansiosa, mas eu acho que é fake, mas não sei, quem sabe, só o John Titor. Não sei porque é que ele parou de publicar, isso também me deixa um bocado intrigada, porque ele podia continuar a alimentar isto, mas se calhar ele também, se fosse fake, ele podia ter dito, se calhar já não sei mais o que inventar, né? Mas ainda assim, um relato absolutamente fascinante e se tirarmos esta parte das previsões que foram ao lado, não é uma cena tão descabida assim. Quer dizer, é um bocado, porque o que é que eu estou a dizer? Ainda no outro vídeo eu disse que estávamos tipo há anos-luz a descobrir como viajar no tempo. E agora estou a dizer que em 2034 já vamos saber. Não, gente, ok, é um bocado descabido. Mas a cena dele tipo vir buscar um computador para reparar problemas tecnológicos, isso poderia acontecer, não é? Poderia acontecer. Também gostei da parte dos aliens, confesso. E pronto, nada do que ele disse foi assim tão rebuscado. Claro que se ignorarmos a parte dele de ser um viajante do tempo, não é? E de haver a tal guerra civil, nada do que ele disse foi assim tão rebuscado, mas eu acho muito interessante. Acreditem ou não, é uma história interessante, então eu trouxe para aqui. A próxima história vem do Reddit e eu achei que era um testemunho muito curioso e interessante. Isto aconteceu-me quando tinha 16 anos e eu era uma criança normal, mas passava demasiado tempo no computador, então eu tinha muitos amigos, tanto miúdos nerds como miúdos populares. Tudo começou quando conheci um rapaz nerd, a quem vou dar o nome de Gavin para poder contar esta história. O Gavin e eu ficamos amigos devido ao nosso interesse pelo jogo World of Warcraft. O Gavin era um gênio e tinha um QI de 180. Eu fiz o mesmo teste na escola e tive um resultado de 103. Eu e o Gavin frequentávamos as casas um do outro depois de nos tornarmos amigos.
jogávamos World of Warcraft, víamos vídeos no YouTube e jogávamos xadrez. Um dia decidi ir à casa dele sem ser convidado. Pode ser algo idiota, mas eu era um adolescente e considerava-o um dos meus melhores amigos, por isso achei que não havia problema. Então, bati à porta e um homem mais velho atendeu. Ele parecia ter cerca de 40 anos. Primeiramente, eu assumi que ele fosse o pai do Gavin, porque eles eram parecidos. Mas depois lembrei-me que o Gavin não tinha pai, e então assumi que fosse um familiar. Eu perguntei-lhe se o Gavin estava em casa, e ele riu-se e disse-me que ele era o Gavin. Eu achei aquilo estranho, mas podia ser uma coincidência, ou então o Gavin tinha recebido o nome de um tio. Eu disse-lhe que estava à procura do Gavin de 16 anos. Comecei a descrevê-lo e o homem começou a ficar inquieto e por fim disse que o Gavin não estava em casa. Eu perguntei-lhe a que horas ele estaria em casa e após pensar durante alguns segundos, ele disse-me 1 hora. Voltei a essa hora e o Gavin de 16 anos abriu a porta. Eu contei-lhe sobre o seu familiar e ele disse-me que não tinha ninguém na família com o nome Gavin e também me disse que estava em casa na altura em que lá fui e encontrei o homem de 40 anos. Ambos achamos isto muito estranho e a nossa explicação é um viajante do tempo. Eu ainda mantenho contacto com o Gavin e ele está a estudar mecânica quântica. Esta história do Reddit eu quis trazer para não ser só aquelas histórias que são super famosas de viagens no tempo, para trazer também uma história mais caseirita, assim, de viagens no tempo. No Reddit há muitos relatos de viagens no tempo e falhas na Matrix, que é como eles chamam, tipo um dos fóruns do Reddit. É super interessante ver esses casos. Eu posso trazer depois mais à frente um vídeo só com casos desse género. Mas este caso, pronto, mais uma vez, vocês podem não acreditar, é muito fácil disto ser falso, porque é apenas uma pessoa a escrever num fórum da internet. No entanto, o meu telemóvel não para de apitar. No entanto, pode ser verdade. E é bué de estranho, vou-vos ser sincera, porque assim, se aquele Gavin mais velho era um viajante no tempo, então tipo, ele não se lembrava que tinha viajado no tempo e que estava a atender a porta ao amigo dele quando ele era novo. Ele ia perceber, tipo, se ele visse o amigo dele mais novo, ele ia dizer tipo, espera, tipo, estou no passado, por isso vou agir como uma pessoa normal. Ou será que este é um caso de uma viagem entre dimensões? E por isso é que ele não sabia que estava ali. Bem, eu não sei, mas eu achei muito curiosa esta história. Achei que era uma história muito simples, eu quis trazer porque achei uma história muito simples, não metia cenas mirabolantes, era uma história muito, muito simples, muito direta. E então eu gostei e resolvi trazer. Pronto, é isso. Andrew Carlson foi supostamente preso em 2003 depois de incorrer em violações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, após ter feito 126 negociações de ações de alto risco, tendo sucesso em todas elas. Andrew começou com um investimento de $800 e acabou com 350 milhões de dólares, o que chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários. Supostamente, depois de ser detido, Andrew Carlson submeteu uma confissão de 4 horas na qual admitia ser um viajante do tempo de 200 anos no futuro. Ele ofereceu-se para dizer às autoridades coisas como o paradeiro de Osama Bin Laden e a cura para a SIDA em troca de uma pena reduzida e de o deixarem voltar para a sua máquina do tempo. Mas recusou-se a dizer a localização desta máquina e como esta funcionava. Passado algum tempo, um homem misterioso pagou a fiança de Andrew e este nunca apareceu no seu julgamento e nunca mais foi visto. Repararam como ao longo desta história eu fui usando palavras como supostamente? Bem, é que depois de Andrew Carlson ter desaparecido misteriosamente, todos os registros da sua existência desapareceram e, oficialmente, Andrew Carlson nunca existiu.
Andrew Carlson é fascinante para mim. Eu nunca tinha ouvido falar deste caso, eu descobri agora quando estava a pesquisar os casos para este vídeo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar ou não, se calhar já. Mas eu achei super curioso, porque agora as pessoas acham que não é verdade, que isto não aconteceu, mas nós pomos sempre a questão, será que é verdade? E eles tentaram apagar isso. E isto leva a um outro ponto, é que eu acho que de facto o governo, e eu falo agora no governo dos Estados Unidos, mas também se calhar governos a nível mundial, não só nos Estados Unidos, eu acho que eles sabem muitas coisas sobre certos temas que não são muito divulgados para o resto do mundo, entendem? E nos Estados Unidos eles são muito conhecidos por ter esse tipo de segredos sobre aliens, sobre experiências científicas que ninguém quer falar, e por que não eles estarem a esconder viajantes do tempo? Eu acho altamente provável que se houvesse viajantes no tempo, eu acho que os Estados Unidos, se tivessem acesso a essas pessoas, iam tentar esconder, até porque poderia ser já um projeto que eles já têm em marcha, quem sabe? Não sei, gente. Eu acho muito provável. E depois eles dizem, não, ele nunca existiu. Não, é tudo invenção, isto não é verdade. E vocês sabem que se o governo dos Estados Unidos quiser fazer desaparecer informações sobre uma pessoa, eles conseguem, né? E nós queremos saber o mesmo. Agora que eu acho que esta história tem muitas coisas específicas que poderão ser verdade, eu acho muito curioso, gente. Eu vou ser sincera. Além de que admiro esta pessoa, porque se de facto é um viajante no tempo e viajou para o passado para ganhar 350 milhões de dólares, era o que eu faria também. Eu acho que isto de ir para o passado só para ir buscar fotos ou para, sei lá, para ir buscar um computador que já ninguém quer, tipo, é uma cena que não me assiste. Se eu viajasse para o passado, era já com informaçõezinhas, anotadinhas do futuro, para depois ir para o passado ganhar dinheiro. Percebem? Era isso que eu faria. Isto era o meu plano para viajar no tempo, gente, se eu pudesse viajar para o passado. Em 1911, Charlotte Moberly e Eleanor Jordan publicaram um livro, Uma Aventura. Não são os livros de Uma Aventura das escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. É outro livro, também se chama Uma Aventura, de outras duas escritoras. Este livro foi publicado sob pseudónimos e nele falavam de um incidente curioso que lhes aconteceu durante uma visita ao Palácio de Versailles, em Paris. No dia 10 de agosto de 1901, enquanto visitavam o palácio, decidiram fazer uma caminhada pelos jardins e visitar o Petit Trianon. E para quem não sabe, o Petit Trianon, ele é uma espécie de um mini palácio. Quando eu digo mini, é mesmo entre aspas, está bem? Quando eu digo mini é tipo uma cena maior que a minha casa, que eu não acho que seja mini. Então, é mini em comparação com o palácio em si de Versailles, ok? Então, o Petit Trianon, ele é tipo um mini palácio de Versailles, ou um mini palacinho, que o Luís XVI ofereceu a Marie Antoinette, numa prova de amor muito romântica, Jane. Tens aqui a tua casita, mas estás aqui na mesma nos arredores, aliás, dentro da minha propriedade. E só um contexto para quem não conhece os jardins do Palácio de Versalhes, eles são de facto gigantes. Eles são enormes, gente, ok? Eu já estive em Versailles 2 vezes, estou a fazer aqui o meu flex básico, mas estive sim, é um sítio que vale muito a pena visitar e os jardins são megalómanos. É enorme, vocês não têm noção. Eu nunca andei a pé nos jardins porque nós fomos sempre num comboio turístico, não dá para ver tudo, mas dá para ter uma ideia. Se vocês quiserem ver tudo, levem um dia inteiro para andar nos jardins, gente, não é no palácio, nos jardins, que aquilo é mesmo muito grande, mas vale muito a pena. Se vocês forem a Paris, quando isto melhorar, vão lá ver, não se vão arrepender, é muito giro, é um dos sítios mais giros de Paris, vão ver, vão gostar. E pode ser que vos aconteça o que aconteceu nesta história, ou pode ser que não. Então, enquanto passeavam nesta área dos jardins, não viraram no sítio correto para a avenida principal e foi quando algo estranho começou a acontecer.
As escritoras começaram por ver uma mulher numa casa a sacudir um pano branco na janela. Viram uma antiga casa de campo com um arado parado em frente à mesma. A partir desse momento, começaram a ter uma sensação de opressão e de medo, e foi então que encontraram os jardineiros do palácio vestidos com roupas antiquadas que lhes disseram para elas se comporem. Depois disso, viram coisas bizarras, mais pessoas vestidas de forma antiquada, edifícios que já não existiam há centenas de anos, um homem com uma doença já extinta e, mais surpreendentemente ainda, viram uma mulher com um leve vestido de verão a desenhar num caderno de esboços, sentada na relva. Ao início, pensaram tratar-se de uma turista, mas as roupas eram antiquadas e, observando melhor, perceberam tratar-se da própria Marie Antoinette. As duas mulheres continuaram a andar e a observar as cenas bizarras que se desenrolavam à sua volta. E ao contornarem uma curva no jardim, voltaram a encontrar o grupo turístico com quem estavam antes, e tudo voltou ao normal. As escritoras não falaram uma com a outra sobre o que viram naquela tarde, até uma semana depois do ocorrido. E depois de compararem o que cada uma tinha visto e de analisarem a história de Versailles, chegaram à conclusão que testemunharam os eventos ocorridos na tarde de 10 de agosto de 1792, 6 semanas antes da abolição da monarquia francesa. Maberly e Jordan regressaram várias vezes aos jardins de Versailles, com esperança de encontrarem os locais exatos por onde passearam naquela tarde, mas sempre sem sucesso. Havia certos elementos que simplesmente já não existiam, tais como um quiosque e uma ponte. O livro Uma Aventura foi um enorme sucesso devido a este relato bizarro em Versailles, e durante muitos anos as escritoras acreditavam que tinham experienciado visões de fantasmas. No entanto, atualmente, pensa-se que de alguma forma as duas mulheres tenham entrado numa fenda temporal que as levou momentaneamente ao passado. Este caso eu quis trazer porque ele é um caso também muito conhecido sobre viagens entre dimensões e é também um caso antigo, de 1911, que ocorreu em 1901, portanto muito, muito antiguinho. Eu quis trazer para vocês perceberem como esta temática de viagens entre dimensões e viagens no tempo, ela é de facto muito antiga. Eu já tinha falado do escritor da outra vez que escreveu A Máquina do Tempo, que ainda era antes desta data, e agora trouxe este caso. Elas pensaram durante muito tempo que eram fantasmas, porque essa seria a explicação mais fácil de aceitar nessa altura, porque isto foi mais ou menos na altura em que tinha acabado de sair a teoria da relatividade, que eu lembro-me que foi em 1900 e pouco, 1905 acho eu, e portanto estas teorias de viagens no tempo e assim ainda eram muito, muito pequenas, ainda não havia ainda a informação que é hoje, então as pessoas assumiam que era tipo fantasmas. No entanto, muita gente acredita que foi uma viagem entre dimensões, que elas de alguma forma, lá no Jardim de Versailles, enquanto estavam a passear, passaram para outra dimensão e viram coisas. Uma dimensão que as levou para o passado, entraram num fecho temporal que as levou para o passado, qualquer cena, entendem? Mas aconteceu qualquer coisa, entendem? Não foi uma viagem do tempo programada, aconteceu só. Do tempo, de dimensões, whatever. Eu acho super interessante. Como eu vos disse, já fui a Versailles, não vi nada disto, não aconteceu nada disto. A coisa mais entusiasmante que me aconteceu em Versailles foi ir à La Dorée comprar macarrons e uma senhora da segurança dizer-me para não tocar numa janela enquanto tirava uma foto porque não podia tocar porque a janela era muito antiga. E eu toquei na mesma. No entanto, eu acho que vale muito a pena visitar Versailles, mesmo que vocês não encontrem esta fenda temporal. Eu não gostava de encontrar uma fenda temporal, sou sincera. Uma fenda temporal parece-me algo extremamente instável, que eu não consigo controlar. E se fosse para lá, depois não conseguisse voltar. Gente, se vocês sabiam que as pessoas estavam muito mal naquela altura. E, tipo, foi a Revolução Francesa, essas coisas todas. Não quero fazer parte disso, gente. Não quero.
Não quero estar lá. Acho que é talvez uma das únicas alturas em que eu não queria estar em França num tempo passado. Era nessa. Porque é provavelmente das piores, mais violentas alturas de França. Mas, acreditem ou não, duvidem ou não desta história, muita gente duvida, como é lógico, ainda para mais naquela altura. Elas, no entanto, criaram este livro com pseudónimos por causa desta história em particular, porque elas não queriam que as pessoas achassem que elas eram loucas. Portanto, real, não real. Houve também quem desse a teoria de que elas alucinaram, tiveram uma alucinação em conjunto, que é uma cena que, pelos vistos, é possível, que também me assusta bastante, não sei o que é melhor. Portanto, é isso. E vamos agora à última história. Em julho de 1954, um homem vestido com roupa executiva chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio. Ao passar pela alfândega, gerou confusão entre os trabalhadores do aeroporto e começou uma das histórias mais intrigantes do mundo. Quando foi questionado pelos agentes da alfândega sobre o seu país de origem, o homem respondeu que vinha de um país chamado Taured. Os agentes, confusos, procuraram, mas não conseguiram encontrar nenhum país chamado Taured. O homem foi descrito como sendo caucasiano com barba, falava francês como sua língua materna, no entanto conseguia falar japonês e muitas outras línguas. Foi pedido ao homem que apresentasse então o seu passaporte. E de facto, o passaporte tinha sido emitido pelo país Taured e parecia ser um passaporte autêntico. Os agentes deram então ao homem um mapa e pediram-lhe que apontasse para o local onde ficaria Taured. O homem, sem hesitar, apontou para uma zona entre Espanha e França, mais ou menos onde fica Andorra. O misterioso homem e os agentes discutiram durante algum tempo, com o homem a manter sempre a sua história como sendo verdadeira. O homem tinha consigo dinheiro de vários países diferentes que adquiriu na sua viagem de negócios e disse aos agentes o nome da empresa para a qual trabalhava e o hotel onde normalmente ficava hospedado. Os homens investigaram e perceberam que tanto a empresa como o hotel existiam, mas ficavam em Tóquio e não em Taured como o homem afirmou. Além disso, o hotel disse que não tinha registro desse homem alguma vez lá ter ficado hospedado. Com tudo isto, os agentes suspeitaram que o homem poderia estar envolvido em alguma atividade criminal e confiscaram-lhe todos os seus documentos e pertences e hospedaram-no num hotel ali perto até perceberem como deveriam proceder. Para assegurar que o homem misterioso não fugia, foram colocados 2 agentes a guardar a porta do quarto, sendo que a única saída deste quarto era essa porta. Na manhã seguinte, quando abriram o quarto para falar com o homem, ele tinha desaparecido. As suas malas tinham desaparecido também. O seu quarto parecia intacto, a cama ainda feita, como se ninguém tivesse sequer estado naquele quarto. Ninguém sabe ao certo como é que este homem conseguiu sair do quarto, e até hoje a identidade do homem de Taured permanece um verdadeiro mistério, com muitas pessoas a acreditarem que este homem pertencia a outra dimensão e que terá, de alguma forma, viajado para a nossa dimensão, tendo depois retornado ao seu ponto de origem. Ok, gente, a história do homem de Taured, muito conhecida, de certeza que muitos de vocês já ouviram falar, mas eu tinha que trazer porque esta é a minha história preferida de viagens entre dimensões e temporais e whatever. Eu adoro esta história. Primeiro porque ela, pelo que eu percebi, eu fui pesquisar um bocado mais e ela aconteceu mesmo, o que é surreal. Eu acho esta história muito, muito interessante, porque a polícia não ia mentir, né? Eles não iam fazer toda uma operação policial só porque, estamos aborrecidos, vamos inventar qualquer coisa. Acho que não, gente. Ainda por cima no Japão, eles são super sérios, né, gente? Eles não iam inventar estas coisas. Então, eu acho esta história
fenomenal. Acho uma história super interessante, super... Sei lá, eu acho mesmo incrível que possa existir um mundo paralelo que tenha as mesmas línguas, pelos vistos que nós temos, só que países diferentes, só no mesmo sítio, mas têm nomes diferentes porque é uma realidade completamente à parte da nossa. Além disso, Taured é mesmo aqui perto, gente! Mesmo aqui perto! E... também já estive em Andorra, mais um flex para este vídeo. Muito viajada. As pessoas tirar o subscribe do canal. Não, gente, não façam isso, por favor. Andorra também é um sítio muito chique, gente, ok? E depois vão lá e... Quando eu estive lá já foi há muitos anos. E claro que eu não sabia desta história, não é? Se eu soubesse ia estar gente, será que aqui há um portal para Taured? Já Andorra em si parece um mundo à parte, gente. Se vocês já foram lá, aquilo é um mundo à parte. Mas pensando que pode de facto haver um mundo à parte, em Andorra é muito fascinante. Eu adoro esta história. Pronto, gente, o que é que querem? Há histórias que me deixam feliz, há histórias que me deixam entusiasmada e esta é uma delas. Eu adoro a história do homem Taured. Não me perguntem porquê. Eu gosto, tal como gosto das crianças verdes do Woolpit, estas histórias de pessoas que supostamente vêm de outra dimensão para a nossa e estão what the fuck is going on? Eu acho incrível. E acho também assustador se eu pensar, será que nós podemos andar aí no mundo e de repente, estamos noutra dimensão, isto não se chama Portugal, chama-se Orange Juice. Não sei porque é que pensei, parecia mesmo ver sumo de laranja agora, sabem? Mas, não era estranho, vocês saírem do avião e nós vivemos em Portugal. Portugal? O que é isso, gente? Está louca? Portugal? Posso ver o seu passaporte? E nós está aqui o nosso passaporte. E eles, Portugal, está louca esta mulher? E eles assim, olha, isso não existe. Pode apontar aqui no mapa. E nós é aqui. E eles assim, não, isto é Orange Juice. E nós ficamos não é Portugal. Por isso vocês podem imaginar que deve ser muito bizarro para os dois lados, né? Para quem está a atender esta pessoa e para a pessoa em si, que é what the hell, não estou no meu mundo, o que é que se passa? Mas ele lá deve ter encontrado o caminho, porque ele desapareceu. Não sei como é que funcionam essas fendas entre dimensões, porque tanto depressa estamos como já não estamos. Não sei, gente, não me perguntem. Isso fica para outro vídeo. E pronto, Anis. Este foi o vídeo. Quero dar só um pequeno alerta, uma programação para os próximos vídeos. Eu quero começar uma série grande aqui no canal, mas antes dessa série acho que vou fazer então um vídeo, tinha falado no Instagram, se não seguem vão seguir, sobre experiências de vida após a morte, de reencarnação e não sei o quê. Eu não sei muito bem como é que vou organizar esse vídeo, mas se calhar primeiro vou fazer esse vídeo e depois então parto para a tal série grande que vai dar muito trabalho. O que quer dizer que se calhar para a próxima semana, se sair então um vídeo, vai sair esse vídeo e depois só sairá um vídeo passado 2 semanas. Isto porque essa série é uma série muito grande, vai dar muito trabalho, vai ser outra vez aqueles vídeos grandes de 40, 50, 1 hora, portanto vão ser vídeos muito grandes, como tal vai dar muito trabalho a pesquisar e pronto, e é isso, gente, vai ser assim, vão ser 4, mas vão sair com mais espaço entre eles, não vai ser tudo seguido sempre todas as semanas. Portanto é isso, ok? Então, vemos no próximo vídeo, beijinho enorme.